Bom dia a todas as pessoas que nos assistem e bem-vindas ao nosso quadro Ao Mestre com Carinho, onde temos a honra de receber grandes mestres para discutir temas relevantes da atualidade no contexto da ciência da informação. Hoje, nossa convidada especial é a professora e doutora em Ciências da Comunicação, doutora Marta Valentim. Seja bem-vinda, Marta. Muito obrigada, adorei o convite. Marta, para começarmos, gostaríamos que você explicasse a sua percepção de qual é a função social das pesquisas científicas na atualidade. Bom, nós vivenciamos um momento hoje bastante difícil em relação à credibilidade da ciência, né? A ciência, ela vem sendo questionada por N razões, que obviamente agora não vai ser o momento para discutir isso, mas isso tem um impacto muito grande na pesquisa científica. A pesquisa científica, ela vem sendo desenvolvida desde que o mundo existe, né? Porque a ciência ela é construída não só por meio de teorias, mas também por meio de vivências, experiências, de práticas, né? E esse conhecimento que foi sendo construído ao longo da nossa história, enquanto humanidade, ele foi fundamental para a gente estar onde está hoje, né? Então, todas as descobertas, tudo que nós temos em nossas casas, em nossas vidas, faz parte dessa construção de conhecimento, ou seja, da ciência que foi gerada ao longo do tempo. E a pesquisa científica, ela é extremamente importante, porque é justamente por ela que se começa os estudos básicos, as pesquisas que a gente chama de pesquisa básica, para depois ela poder ser aplicada no contexto de diversos segmentos sociais, grupos sociais, e, enfim. Então, quando a gente olha, por exemplo, a energia que nós temos em casa, que a gente clica um botão e acende uma luz, o que está por trás disso, né? Toda uma trajetória de conhecimento construído por meio de pesquisas. Então, a pesquisa científica, ela simplesmente move a humanidade e nos permite evoluir enquanto civilização, né? É. E dentro dessa perspectiva, qual o impacto das pesquisas científicas no contexto que a gente vive atualmente? Sobretudo diante dos grandes desafios que a gente tem enfrentado enquanto humanidade, né? Pandemia de Covid-19, agora a questão da crise climática, que é mundial, mas que a gente vê materializada no nosso país com a enchente do Rio Grande do Sul. Bem, essa questão especificamente para o contexto que a gente vivencia hoje, né? Eu realmente eu te digo que às vezes nos dá uma tristeza enquanto pesquisadores, né? É lógico, eu sou uma pesquisadora do campo das ciências sociais aplicadas, mas eu vejo, por exemplo, no caso específico da Covid, né, 19, ou do Covid-19, né? E também em relação a essa crise climática, quanta pesquisa já foi feita, né? E que proporcionou, inclusive, a própria sociedade sobreviver, no caso do Covid-19. E quantas pesquisas vêm sendo desenvolvidas em relação à crise climática, que isso é uma coisa, até já são anos de pesquisa, que vem mostrando e demonstrando que esse momento, por exemplo, que o estado do Rio Grande do Sul vivencia hoje, ele vai acontecer cada vez mais se não houver uma preocupação de governos e da própria sociedade, né, em se articular para respeitar realmente o meio ambiente, né? Transformar as nossas ações em ações sustentáveis que permita que a gente vivencie esse planeta por mais séculos e séculos. Então, é muito grave, porque a gente vê que essa pesquisa, em especial da crise climática, ela não vem sendo, vamos dizer, considerada, né? Ou ela não vem sendo acreditada da maneira que deveria. E a gente vê por meio desses acontecimentos, dessas catástrofes, que realmente o pessoal não tem respeitado. E isso é uma questão
muito sério e muito grave. No âmbito do Covid, olha, as pesquisas, elas realmente foram fundamentais para que a gente não tivesse uma cifra de mortes muito maior do que houve, né? Então, os pesquisadores se reuniram, as instituições se reuniram para poder responder rapidamente a uma demanda que era extremamente urgente, né? Então, para mim, a pesquisa científica, né, nesses dois casos, elas são importantíssimas. No caso do Covid, ainda nós temos pesquisas que estão sendo desenvolvidas para avançar, e no caso da crise climática também. Agora, no caso do Covid, a sociedade entendeu que sem a vacina nós teríamos realmente uma tragédia mundial. Nós tivemos uma tragédia, mas ela seria extremamente maior do que foi. E no caso da crise climática, talvez por interesses realmente econômicos, isso não vem sendo trabalhado como deveria, tanto por governos quanto por segmentos, né, da sociedade, empresariais, e também o próprio cidadão, que muitas vezes não se dá conta de que ele pode ter uma contribuição importante nesse processo, né? Então, veja, não há como dissociar a pesquisa da política e não dá para dissociar a pesquisa da própria sociedade, porque isso está imbricado, né? São questões que são dependentes. Você começou no início da entrevista falando que a pesquisa advém do conhecimento empírico, né? As pessoas vão fazendo e, naturalmente, aquilo ali gera uma indagação e se pesquisa para, de fato, comprovar aquilo como científico ou não. E ó, tem um meme na internet, nesse momento que a gente está vivendo, que no início de todo filme de desastre tem um cientista que é desacreditado e relegado. E aí eu fui pesquisar só para ver, e de fato, todos os filmes de desastres mais conhecidos que a gente tem começa com os cientistas explicando por que, olha, não faz, não isso, não aquilo. E eles são colocados de lado e se tomam decisões políticas, né? Só que essas decisões políticas, se elas não são pautadas em fundamentos, elas, elas não têm peso, elas são desenhadas para um momento que está se vivendo sem contar o que foi para trás e qual é o impacto para frente. Então, de fato, o impacto talvez um pouco também a visão de que a ciência ela tem um fluxo, né? Ela ocorre de uma forma, né? Como é que você enxerga isso, né? Esse caminhar da ciência, como isso pode estar junto com os outros tripés da sociedade? Legal essa pergunta, Poliana, porque no caso do Covid, vamos pegar o Covid, que eu acho que é muito presente na memória de todos nós, né? Covid-19, quando surge a vacina, eu ouvia muita gente falar assim, mas como assim? O pessoal já tem vacina? Impossível, porque tem muitos casos de vírus, etc., que são anos e anos e anos de pesquisa e ainda não se tem vacina, não se tem algum remédio que possa resolver o problema em si, né? E o pessoal não entende que as pesquisas, elas não são dissociadas de um contexto científico que vamos dizer, construído ao longo do tempo. Então, não é que a vacina surgiu do dia para a noite. É claro que nós temos N equipes de pesquisadores que estudam vírus há muitos anos, há muitos séculos, sei lá quanto tempo. E isso faz com que muitas descobertas já tenham sido dominadas, inclusive, quando surge esse vírus novo, não é que se começou uma pesquisa do zero. Isso não aconteceu. Isso já tinha muito conhecimento construído, e aí, a partir da união, é que foi possível, então, uma colaboração, e essa pesquisa ocorreu de uma maneira mais célere, óbvio, né? Agora, quando a gente pensa no fluxo da pesquisa, sem dúvida, nós temos a pesquisa básica, que ela vem
justamente contribuir depois de um tempo. A contribuição dessa pesquisa básica ela não acontece rapidamente, porque existe todo um trabalho de base, um trabalho teórico, de testes, de ensaios, né, dependendo do campo de conhecimento, que vai exigir ali todo um rigor científico para que, de fato, depois seja oferecido um produto para a sociedade, né? Então, nós temos N casos em que houve vários, porque somente no âmbito da medicina nós temos testes, né? Esses testes têm que atender a um fluxo, né, de investigação para depois aquilo poder, de fato, ser comercializado, né? No âmbito das ciências sociais, as pesquisas também, elas muitas vezes demoram no seu impacto ou na sua contribuição para a sociedade. Por quê? Porque são teorias que vão sendo trabalhadas, refletidas, né? E a partir do momento que aquilo, de fato, se torna consistente, aí sim é possível, vamos dizer assim, passar isso para a sociedade de uma maneira mais, vamos dizer, fidedigna, consistente, realmente que possa trazer algum benefício. Então, eu acho assim, quando a gente pensa no fluxo da pesquisa, a problemática ela vai ser um start para o pesquisador, né? Quer dizer, ele vivencia uma problemática ou ele enxerga uma problemática que, de alguma maneira, motiva a buscar solução ou pelo menos amenizar aquela questão problemática. E a partir daqui, desse, vamos dizer, início, né, desse princípio, é que a pesquisa vai ser desenvolvida. Dependendo dessa problemática, a solução ela pode vir mais rápido ou não. Vai depender de todo um contexto de pesquisa. Por isso que é muito importante o apoio ao pesquisador, a infraestrutura para esse pesquisador, né, para que ele possa, de fato, ter acesso não só a laboratórios de testes e ensaios, mas à literatura, aquilo que já foi produzido, as patentes que estão já valendo no mundo todo, né, normativas, normas, especificações, todo esse material ele tem que chegar na mão do pesquisador para que ele possa, de fato, aí sim, fazer com que esse conhecimento seja construído com consistência e aplicado depois via soluções para a sociedade, atendendo essas demandas, né? Então, esse fluxo ele realmente não é uma coisa rápida, a não ser em pesquisas colaborativas, como, por exemplo, a gente viu no caso do Covid-19. E até usando a questão do momento que a gente vive, onde a gente tem um mundo globalizado, que se por um lado nos permite, né, as pesquisas colaborativas, por outro, também a gente passa a vivenciar uma enxurrada de informações falsas, de desinformação, de contra-informação, e esse é bem um contexto nosso da ciência da informação. E aí, dentro desse contexto, eu pergunto como é que você identifica as pesquisas nesse campo tão importante no momento em que a gente está vivendo. Ah, essa questão das fake news, da desinformação, da contra-informação, né? Eh, que é o que nós estamos vivenciando hoje por conta das redes sociais, o mau uso das redes sociais, na verdade, né? Bom, a primeira coisa que eu digo é que a ciência da informação, ela contribui muito para esses estudos. Nós temos muitos pesquisadores que estão trabalhando, né, pesquisando, tentando entender todos esses mecanismos, né, do que a gente chama de fake news, de desinformação, de pós-verdade, enfim, são muitos termos e esses conceitos estão sendo estudados e dentro provavelmente, né, de contextos midiáticos ou de plataformas de redes sociais, por exemplo, e por aí vai. O que a gente vê é que o uso ou o mau uso das redes sociais no âmbito das fake news, desinformação, contra-informação, tem um aspecto político muito forte, né? Então, quando nós vemos o uso disso, em geral, o uso é político, né? Ou, por outro lado, tem uma questão aí de saúde,
né, que é o negacionismo. Então, a gente vê, por exemplo, pessoas colocarem, né, não para não tomar vacina, ou seja lá o que for, porque isso seria um mal, não um bem, né? Então, toda essa questão da fake news, da desinformação e etc., fazem parte de um arcabouço de pesquisa da ciência da informação e de outros campos também, óbvio. Mas nós temos um interesse muito grande em realmente desvendar todas essas problemáticas vinculadas a esses temas, né, que são tão atuais e aqui a gente vivencia cada vez mais no Brasil esse tipo de coisa, né? Quando a gente vê um grupo de pessoas dizendo que a Terra é plana, né? Que é algo já absolutamente consolidado em termos de ciência, né? De pesquisas que foram feitas, nem sei desde quando, né? Então, veja, isso é gravíssimo, né? Da gente entender que existe uma quantidade de pessoas que ainda defendem uma coisa como essa que é absurda, né? E aí sim, a ciência da informação ela tem uma contribuição para a sociedade muito importante nesse aspecto, porque além da gente estudar grupos sociais que têm o uso, né, ou estão trabalhando esse uso, né, de fake news, etc., a gente também consegue entender essas vinculações, sejam políticas, sejam por questões religiosas ou de outra natureza. Então, nós precisamos combater isso, e a contribuição da ciência da informação é levar justamente a informação fidedigna sobre o que é fake news, sobre o que é desinformação, sobre o que é contra-informação e assim por diante, né? Inclusive, nós temos várias vertentes aí para debater essas temáticas, né? E dentro desse contexto, qual é o papel do pesquisador da ciência da informação? Então, nós temos, porque a ciência da informação, ela tem como objeto dado informação, conhecimento. Isso é matéria-prima do que, de fato, rege todas as pesquisas no campo da ciência da informação. As questões tecnológicas, elas perpassam tanto dados, informação quanto conhecimento. E nós vivenciamos uma sociedade que a tecnologia ela é absolutamente inerente a tudo que nós fazemos. Cada vez mais a tecnologia ela invade não só a vida da pessoa, né? Mas ela invade as organizações, ela invade as questões políticas, ela invade tudo, né? Então a tecnologia ela perpassa. Então quando eu digo que as matérias-primas, né, do que a gente trabalha, do que a gente estuda, pesquisa na ciência da informação, as matérias-primas, dado informação e conhecimento, é a tecnologia que é ali, que alicerça todos esses elementos, né? Agora, nós temos diferentes paradigmas de trabalho também, de pesquisa na ciência da informação. Então, tem pesquisadores, por exemplo, que trabalham no paradigma mais social, né? Outros trabalham no paradigma mais físico, né? E assim por diante. Então, nós temos diferentes paradigmas e que nos movem, obviamente, porque a gente parte desses princípios, né, para poder construir conhecimento no campo. O que é importante é que, quando nós pensamos numa sociedade contemporânea, que é a que nós estamos vivendo hoje, ela é permeada exatamente por dados, informação e conhecimento e tecnologia. Então, a ciência da informação, o papel do pesquisador nesse contexto é muito relevante, porque ele pode, de fato, contribuir para que a sociedade compreenda o valor desses elementos, dado, informação e conhecimento, para a sua própria vida, para a sua atuação profissional, para a construção do seu próprio conhecimento de mundo, né? Então, o papel do pesquisador do campo de ciência da informação é muito importante nesse aspecto. É um campo que tem contribuído para isso e cada vez mais, porque a gente entende que a sociedade do futuro vai ser esses elementos e a própria tecnologia, ela vai ser muito mais forte do que hoje, né, inclusive. Eu me furto a dizer que talvez aquela frase que diga que a arma mais poderosa que existe no mundo é a informação nunca foi tão verdadeira, nunca se aplicou tanto quanto no momento que a gente está vivendo. E Marta, para a gente finalizar, qual mensagem você deixaria para as pessoas que estão nos ouvindo e principalmente para os jovens
que vão entrar nesse mercado, nesse mundo acadêmico, nesse mundo científico, às vezes tão visto erroneamente, tão não valorizado. Qual a mensagem que você deixa? Bom, eu até faço um convite, né? Eu faço um convite aos jovens que queiram realmente entender o mundo um pouco melhor, né? A gente nunca vai entender totalmente, mas a construção de conhecimento, ela nos ajuda a compreender, né, coisas que muitas vezes a gente não percebia. E quando a gente convida um jovem para isso, no âmbito, né, do nosso ensino, da nossa estrutura de ensino, eu diria, obviamente, que seria o estudante de graduação, para que ele busque uma iniciação científica. Seria o primeiro passo para ele ter contato com a construção de conhecimento científico. Então, a iniciação científica ela vai ajudá-lo a provavelmente compreender uma problemática que ele vivencia naquele momento em que ele está na graduação, né? Dentro do campo que ele atua, né? Seja na área de ciências sociais aplicadas ou em outras áreas, e, a partir dali, ele vai começar, então, a entender esse fluxo da pesquisa, como é que ela ocorre, qual o papel dele enquanto pesquisador, né? E, a partir do momento que ele realmente sentir que ele tem, vamos dizer, um interesse em caminhar, né, nessa construção de conhecimento, aí ele vai para um mestrado, né, acadêmico ou profissional, vai depois para um doutorado, e, a partir dali, ele passa a ser um pesquisador sênior. Ele pode tanto entrar na academia, como ele pode não entrar na academia. Mas, de qualquer maneira, ele se transforma num pesquisador sênior. E, a partir dali, ele pode ter várias contribuições para a sociedade, né? Levando conhecimento novo ou conhecimento incremental, justamente pensando a melhoria da sociedade. Porque a pesquisa, o objetivo maior dela é levar para a sociedade uma melhoria, uma qualidade, algo que precisa ser trabalhado, que precisa ser melhorado, que precisa, enfim, de alguma maneira. Se a pesquisa não faz isso, não faz sentido se fazer pesquisa. Então, a pesquisa, o pesquisador, ele tem que ter isso em mente, né? Que ele precisa saber que o papel dele e a contribuição da pesquisa é para a sociedade, é para ela, né? Então, nós vamos levar algo que vai melhorar, que vai proporcionar mais qualidade para algum segmento, para um grupo social, para a sociedade como um todo. Marta, eu queria te agradecer. A Marta, além da pessoa que a gente está ouvindo, é também editora científica convidada do periódico Ciência da Informação, trabalha conosco. Muito obrigada por compartilhar o teu conhecimento com a gente, as tuas palavras com a gente. E foi um prazer te ter como primeira convidada do nosso quadro, ao Mestre com Carinho. Eu é que agradeço, Poliana, agradeço a você e a toda a equipe editorial aí da revista, do periódico, tá bom? Muito obrigada. Bom, e todas as pessoas que nos assistem, muito obrigada por terem ficado conosco e até a próxima edição do Ao Mestre com Carinho.